falando em muro, só agora o pessoal não achar que a gente é louco, eu e o Ribeirão, porque ele concordou comigo, tem uma cerca, viu? Tem um muro ali no começo, onde estava o Fernando Caetano, ali na parte da portaria, mais pra dentro tem uma cerca que separa o CT do Palmeiras com o CT de São Paulo. Vocês ficaram, a gente diz aqui que vocês estão bolados com essa situação. Eu fiquei com isso desde o começo do programa. Estão bolados aqui com a cerca, Fernando Caetano, mas deixa a cerca pra lá. A gente quer saber do Verdão, que time vai a campo. Dentro do CT já, Fernando Caetano aqui no Boa Tarde Fox. Legal, Hamilton, de volta aqui no Boa Tarde Fox, agora do lado de dentro da academia de futebol, acompanhando o último treinamento do Palmeiras. A primeira hora dessa atividade foi fechada para a imprensa, o técnico Cuca fazendo um pouquinho aí de mistério sobre a escalação do time titular. O treino começou às 3h30, nossa entrada aqui só foi autorizada às 4h30, então o Cuca teve aí um bom tempo, 1 hora, para poder trabalhar secretamente os detalhes aí do Palmeiras para esse jogo, então, contra o São Paulo. O treinamento já acabou, a última atividade foi um rachão e agora os jogadores vão treinar um pouquinho as finalizações. A gente observa ali o Felipe Melo, que vai ser uma das novidades do Palmeiras. Aí o Felipe Melo convertendo ali o chute dele. Felipe Melo que cumpriu suspensão na Libertadores, já cumpriu 2 dos 6 jogos que ele está suspenso para o Campeonato Brasileiro. Felipe Melo está liberado, com certeza, como não jogou no meio da semana, vai estar em campo neste sábado contra o São Paulo no Morumbi. Vamos ver o William agora nessa cobrança, foi lá, bateu, é gol. Gol do William, que é o principal artilheiro do Palmeiras nessa temporada, são 9 gols em 26 jogos do William. William que com as boas atuações está pedindo aí uma passagem, uma vaga no time titular. É aquela boa dor de cabeça, aquele bom problema, entre aspas, para o técnico Cuca. Pro ataque, a gente sabe, o Dudu deve estar confirmado, não vai, o Cuca não vai mexer na vaga do Dudu. Agora a gente precisa saber se o William poderá pintar ou não no time titular, de repente na vaga do Roger Guedes pela direita, ou de repente na vaga do Borja como homem de referência no ataque. Enfim, o Cuca tem um grande elenco nas mãos, são jogadores com muita qualidade técnica, então com certeza o Palmeiras vai estar bem representado aí, e o Cuca também tem aquele trabalho de rodar o elenco, né? Fazendo rodízio para que outros jogadores que não vêm sendo aproveitados em outras partidas também possam ter algumas oportunidades. Por exemplo, o zagueiro Juninho, né? Ele até estreou contra a Chapecoense na derrota por 1-0 na segunda rodada do Brasileirão. De repente pode ser também uma novidade na defesa, na vaga do Edu Dracena, já que o Edu Dracena também vem aí num ritmo forte de jogos, é um jogador mais experiente. O garoto Rafael Veiga também poderia ser uma das apostas aí do Cuca na vaga do Guerra. Enfim, são muitas opções. Como o treinamento de hoje, sexta-feira, a última atividade do Palmeiras foi fechada, fica um pouquinho aí o clima de mistério sobre a escalação da equipe titular do Verdão para o jogo contra o São Paulo, amanhã no Morumbi, amigos do Boa Tarde. Ô, Fernando Caetano, já foi definido aí quem vai falar hoje? Vai o seu Cuca, quem vai conversar com a imprensa? É a entrevista do técnico Cuca, e nessa coletiva a gente vai tentar descobrir aí algumas informações, mas a gente adianta, né, Hamilton, que a gente conhece bem o Cuca, ele costuma fechar os treinamentos na véspera, ele às vezes dá uma pista de que vai entrar com o time, aí na última hora muda para confundir o adversário, enfim, a gente ainda não sabe, vamos tentar descobrir, ter mais informações na coletiva do Cuca daqui a pouco. Legal, Fernando Caetano segue acompanhando o Palmeiras, volta aqui no Fox Sports, ainda falando do Verdão nessa sexta-feira. Gustavo Ribeirão, professor Ribeirão, botando agora a prancheta na mão e a camisa da comissão técnica, escala o time, Ribeirão. Sem muito segredo, né? O Palmeiras não deve modificar muito a equipe que jogou no meio de semana, agora pela Libertadores da América, né? O Edu Dracena deve fazer companhia ao Mina, ali na dupla de zagas, Zé Roberto e Jean pelos lados, o Fernando Praz titular ali na meta alviverde, aí o Felipe Melo volta à equipe, né? Ele não jogou
na Libertadores porque está suspenso, Tietê e Guerra, e aí fica a dúvida, né? O mistério que o Cuca faz é justamente no ataque. Será que ele começa o jogo com Roger Guedes, Borja e Dudu? Ou será que ele coloca o William no lugar do Borja, mudança que ele fez no jogo do meio de semana pela Libertadores? Ou ele começa até com o William na vaga do Roger Guedes e mantém o Borja também? São possibilidades. De qualquer forma, o Palmeiras continua sendo muito forte. E olha, tem um jogador que tem entrado e muito bem no time do Palmeiras que se chama Michel Bastos. Esse cara tá pedindo passagem, é um cara que pode ser experimentado aqui na vaga do Roger Guedes pelo lado do campo. Ele recompõe muito bem também para ajudar na marcação e para mim tem até qualidade maior do que o Roger Guedes na questão ofensiva, além de também para mim ser superior ao Roger Guedes na questão defensiva. Mas muita gente pede o Michel Bastos como um autêntico lateral esquerdo. Aí você tá colocando o Michel Bastos jogando a la Robben no Bayern de Munique, canhoto. Jogando do lado direito do ataque. Ele jogou bem, e ele tem o chute muito potente, né? Quem normalmente é canhoto joga pro lado direito tem essa característica, jogar pro meio e chutar pro gol com muita força, né? Ele tem um chute muito potente. No São Paulo ele mostrou isso. Ele fazia essa função muitas vezes no São Paulo. A questão é que ele já demonstrou insatisfação em jogar na lateral esquerda, que é a posição em que ele começou a carreira, né? No São Paulo, inclusive, ele teve problema com o Osório por conta disso. O Osório o escalou na lateral e ele ainda já não queria, ele queria atuar no meio campo. Claro que num time tão qualificado como o Palmeiras, o São Paulo não tinha um elenco naquela ocasião como o Palmeiras tem agora. Então, era incompreensível, né, essa situação. Por que o Michel Bastos tem tanta qualidade, está sendo deslocado para a lateral, e o Carlinhos, que também é lateral esquerdo, está jogando mais à frente? Para mim, o Michel Bastos é mais jogador do que o Carlinhos. Então, para mim, o Michel Bastos, nesse time do Palmeiras, poderia entrar na vaga do Roger Guedes e na lateral esquerda, só se fosse numa extrema urgência para ele jogar nessa função. Olha só, estamos ao vivo de novo no treino do Palmeiras. O Michel Bastos está ali na fila para bater faltas. Tá aí o treino, finalzinho de treino. Jogadores aprimorando a pontaria em cobranças de falta. O Helena Calil, eu acho que ele gostou desse negócio de ser professor. Só gostaria de te contar uma coisa antes do Michel Bastos, que eu acho que eu não te contei. A gente está até aguardando para ver ele cobrando a falta. Mais uma vez, o Roger Guedes, exatamente, vamos ver se ele aparece em algum momento, mas eu conversei uma vez com o Osório, numa saída de um jogo, o Juan Carlos, porque ele não gostava de falar o sobrenome, né, então vou chamá-lo de Juan Carlos também, e ele falou sobre o Michel Bastos. Quando passou o Michel Bastos atrás dele, ele pegou o Michel Bastos assim, eu tava ao vivo, ele, melhor lateral esquerdo do Brasil, você precisa ver a cara que o Michel Bastos fez. Então, realmente, não é algo que o Michel Bastos, pelo menos naquela oportunidade, lhe agradava muito. Ele chegou a atuar no Palmeiras como lateral recentemente, mas foi por uma necessidade, né? O Eduardo Batista o escalou naquela posição e ele não demonstrou insatisfação naquele momento. Mas acho que é até pelo que eu disse há pouco, né? Numa necessidade, ele pode atuar por ali. Mas eu não acredito que ele queira ser ainda lateral esquerdo. E olha, o Zé Roberto fez um partidaço no meio de semana, agora pela Libertadores. É difícil tirar o Zé do time também, né? Isso aí, acompanhamos aí o treinamento do Palmeiras, cobranças de falta nesse finalzinho de treinamento. Vamos ver o adversário? Vamos. Vai botar agora o chapeuzinho lá do... Já que ele gostou? Ah, gostou. Do Rogério Ceni. O Rogério Ribeirão. O mito. O mito. Vamos lá. Bom, o São Paulo é uma incógnita, né? O São Paulo, ele tem já um time que a gente está acostumado a ver, mas agora o Rogério Ceni não terá o Thiago Mendes, né, que se machucou, então é uma ausência importante. Teve a volta do Buffarini já na última partida e fica a dúvida na frente. Vamos lá, Renan Ribeiro, Buffarini, deve ser o lateral direito, com o Michael voltando ao time na vaga do Lugano, que atuou contra o Avaí, junto com o Rodrigo Caio e o Júnior Tavares. Aí o Jusilei deve ser o cabeça de área, com o João Schmidt na vaga do Thiago Mendes e o Cícero completando o meio campo, com o Eva aberto pela direita, o Lucas Prato centralizado e o Luiz Araújo aberto pela esquerda. E aí a possibilidade também do Marcinho entrar nessa equipe, ele já foi titular com o time do São Paulo, mas o Rogério tem apostado muito no Luiz Araújo, acredita que ele pode sim retomar o bom futebol que ele teve no início do ano e no final da temporada passada também. É um jogador muito especial que o São Paulo trabalha, porque vem da base e em breve o São Paulo também vai poder faturar, vai lucrar com esse jogador. Professor, uma pergunta de entrevista coletiva pré-jogo. Vamos lá. O senhor acredita que possa ganhar do adversário num 4-3-3? Olha, eu acho que o São Paulo, se jogar da forma como tem jogado, se expõe demais contra o time do Palmeiras, que deve jogar da forma que tem jogado também, pressionando muito a saída do adversário. Foi assim que ganhou de 3-0 do São Paulo no Campeonato Paulista. O São Paulo fez uma partida péssima, enquanto o Palmeiras dominou completamente o jogo naquela ocasião ali no Allianz Parque. O que ele tem que fazer é saber proteger melhor essa defesa. O Jusilei e o João Schmidt são volantes, né, com essa característica. Então, quem vai ter que se desdobrar em campo
São Cueva, Luiz Araújo e Cícero, para ajudar bastante nessa recomposição e na marcação. O São Paulo acredito que vai esperar o Palmeiras atacar e vai tentar buscar o contra-ataque. Vai fugir um pouco da característica do Rogério desde o início da temporada. Mas se o São Paulo se expor, partir para cima do Palmeiras e deixar espaço como deixou em muitas ocasiões, aí não acredito em vitória do São Paulo não, acredito em vitória do Palmeiras. Gostou da resposta? Muito obrigado. Passar o microfone aqui pro colega do lado. Até porque o Rogério Ceni era para ter falado hoje, né? Foi o Cícero que falou, mas o Cuca, o técnico do Palmeiras, vai falar já já e a gente vai acompanhar no CT, na Academia de Futebol. Mas sabe de uma coisa? Uma história também do São Paulo do ano passado? O lema era El Morumbi te mata. Sim. E tem um jogador que não quis nem saber disso. Borja, o carrasco do tricolor paulista. O jejum é longo. Lá se vão 15 anos sem uma vitória palmeirense no Morumbi. Já são 23 jogos de jejum. A fase do Alviverde é muito melhor. Atual campeão brasileiro, time estrelado, mas claro, um jejum que incomoda. Para reverter essa série negativa, o Palmeiras aposta num cara que ainda não correspondeu a todas as expectativas criadas, mas que traz pesadelos aos São Paulinos, Miguel Borja. O colombiano, sim, sabe o que é ser feliz no Morumbi. Ele foi o verdadeiro carrasco do tricolor no ano passado. Era a estreia dele no Atlético Nacional. E que estreia! 2 gols no jogo de ida da semifinal da Libertadores e uma vitória implacável, 2-0. Borja ainda marcaria mais 2 vezes na partida de volta na Colômbia, liderando o time que viria a conquistar a América. Nesta temporada, Borja ainda não marcou diante do São Paulo. Teve poucos minutos em campo no passeio palmeirense por 3-0 no Allianz Parque. Agora, a chance de voltar ao Morumbi, onde ele tanto comemorou em 2016. E aí, será que o São Paulo já está preparado para anular essa fera? Ou Borja vai voltar a sorrir no Cícero Pompeu de Toledo? A resposta vem se ele jogar, né? Tem isso. Mas que ele já fez história, né, naqueles confrontos contra o São Paulo, ele fez, porque ele tinha acabado de chegar no Atlético Nacional, recém-contratado, e já foi o grande destaque nos 2 jogos contra o São Paulo e depois na grande decisão também, tanto que ganhou toda essa fama internacional e a gente aqui no Brasil, desde então, vem cogitando ele em muitos clubes por aqui. O Palmeiras levou a melhor e contratou o colombiano. Momento de interatividade agora, momento do... Curtiu? Curte aí, vamos ver. TV Palmeiras! Vamos, Palmeirão, vamos! Ganhar, porco! Palmeiras é grande! Porco. Aí, TV Palmeiras! Ganhar, Você viu a reação? Estádio é bem legal, né? Você fica amigo do cara do teu lado que você nunca viu na vida em 2 segundos, né? Só um bom ataque, primeiro bom ataque, já começa a ficar amigo, abraça na hora do gol, todo mundo junto, é bem legal.